Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Emerson Fernando, diretor de negócios da Fras-le, uma fabricante de autopeças controlada pela Randon, presente em 120 países e em todos os continentes, líder no segmento que atua e com valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais. Uma empresa bem consolidada e com lucros consistentes que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A Fras-le é líder nos segmentos de lonas, pastilhas comerciais de veículos leves e outros materiais de fricção, e no setor de não fricção tem um vasto portfólio de discos e tambores, líquidos envasados, motor, suspensão, atuadores e cubo e roda. A marca é uma referência global com parceiros estratégicos pelo mundo. Está situada entre as maiores empresas privadas brasileiras e produz um dos mais amplos portfólios do setor de transporte de cargas. Desde quando surgiu em 1949, ela vem expandindo seus negócios de forma ordenada e bem-sucedida, seja via aquisições ou via crescimento orgânico. A Fras-le é integrante das empresas Randon, que oferecem soluções em produtos e serviços para o segmento automotivo. Desde o início da sua trajetória, a Fras-le é uma empresa marcada pela ousadia de pensar e agir à frente do seu próprio ritmo, sempre priorizando as evoluções tecnológicas. Com fábricas no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Índia e China e com mais de 14 mil referências, a companhia tem uma série de pesquisas sobre a tecnologia e a segurança proporcionada por seus produtos, sempre trabalhando com qualidade e foco na segurança no controle de movimentos nas estradas, trilhos e pistas de pouso, garantindo assim a integridade da vida. Na Fras-le do Brasil, vale o princípio básico de que o bom desempenho econômico-financeiro deve necessariamente vir acompanhado de claras atitudes em favor do meio ambiente. Por isso, minimizar e prevenir os impactos ambientais decorrentes do uso de recursos naturais e da geração de resíduos são objetivos e metas do sistema de gestão ambiental da companhia, que estreou na B3 em outubro de 2003. É isso aí, essa foi só um pouquinho da história aí da Fras-le, que a gente vai entender mais sobre essa história. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho com o Emerson Fernando, diretor de negócios da Fras-le. Mas antes disso, eu quero trazer o Alex André, que é especialista de investimentos, meu parceiro de todos os dias aqui no BMC Business, já está aqui comigo. E aí, Alex? Dia de falar da Fras-le, né, essa empresa aí que está fora do radar, né, mas que, como eu falei há pouco, é uma companhia já consolidada, com lucros bem consistentes, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Uma companhia muito redonda, né, e também muito beneficiada por essa retomada econômica. O que a gente pode conversar, né, um dos principais pautas, né, que os analistas colocam, né, ou seja, essa falta aí de suprimentos na cadeia global, ou seja, está vendo algumas plantas, né, inclusive de carros, né, ou seja, tanto Citroën, né, enfim, Ford, várias plantas aqui no Brasil parando sua produção por falta de peças e também pelo cenário, né, ou seja, muito desafiador da pandemia que ainda persiste. Então, esse é um dos principais pontos também que a gente pode discutir das perspectivas da companhia e, claro, né, ou seja, o que a companhia pode trazer de resultados aí nos próximos trimestres. Então, isso que a gente vai saber agora, né, Débora? Exatamente isso, Alex. A gente ainda vai falar mais também aqui de resultados dessa última temporada de balanços. Hoje também trazendo os números das lojas Quero Quero e Tupi, para que vocês conheçam mais esses cases aqui da B3. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números da Fras-le, saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo com o Emerson Fernando, que é diretor de negócios da empresa, da companhia, está aqui com a gente já. Seja muito bem-vindo aqui, Emerson, muito bem-vindo ao BMC Business. Que ótimo ter você aqui para a gente bater um papo aí sobre a companhia. É um prazer para nós, Débora, estar participando e poder falar um pouco mais da empresa, a Fras-le, que tem quase 70 anos de história e é um case muito bem consolidado aqui nas autopeças no mercado de ações do Brasil. É isso aí. Eu quero já começar falando sobre isso, né? Vocês atuam, né, nesse setor de autopeças, na fabricação de autopeças. É uma empresa bem controlada pela Randon e que já está presente aí em 120 países, como eu falei aí já no início aqui do programa. Então, para poder começar, explica para a gente como que realmente acontece a atuação de vocês no mercado e qual que é o modelo de negócio da Fras-le. Muito bom. Embora a Fras-le seja uma empresa que tem controle definido pela Randon, a Randon tem 52%
arredondando das ações de Fras-le. A Fras-le é uma empresa listada com ações somente ordinárias, com sua independência, com sua governança, com sua diretoria, com seu conselho totalmente distinto à Randon. Então, é um veículo diferente da Randon. E nós, em comparação aos negócios da Randon, somos uma empresa muito mais vocacionada ao mercado de reposição. A nossa exposição a veículos novos é menor, ela é grande no sentido de participação de mercado, mas é pequena relativa à participação da empresa. E nos últimos tempos nós temos reforçado nossa posição na reposição com uma série de aquisições que fizemos que nos reforçam e nos colocam no patamar de um dos principais fornecedores do mercado de reposição no Brasil e um dos maiores players também na América Latina como um todo. E a gente vai falar daqui a pouquinho aqui sobre essas aquisições, como que está o processo de integração, se já foi concluído ou não, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas olha só, desde a década de 60, né, vocês trabalham já com exportações. E como eu já disse, estão aí presentes em vários países, seja por meio de escritórios ou por fábricas, enfim. Mas como que ficou as operações dessas unidades no Brasil aqui, por exemplo, e também no mundo, claro, com as medidas de isolamento por causa da pandemia, assim? Vocês fecharam fábricas, vocês reduziram o quadro de funcionários, precisou de algum tipo de adaptação nessas operações? Quais foram os impactos disso tudo aí para a Fras-le? Dá para falar que os maiores impactos nós começamos a perceber em fevereiro do ano passado, na nossa planta na China. Isso, obviamente, foi ruim naquele momento, porque a gente teve um alargamento de período de paradas, mas, por outro lado, foi muito bom no sentido de criar para nós uma forma de entender os impactos que a pandemia poderia trazer logo na sequência. E quando ninguém acreditava que a gente pudesse ter uma pandemia que abrangesse o mundo todo, que tivesse impactos na economia de vários países, nós já estávamos discutindo o que poderia acontecer se estendesse a crise além da China. Então, ainda que nós tivemos, na verdade, paradas, principalmente no início da pandemia, até nos adaptarmos, entendemos como teríamos que fazer, nós conseguimos dar manutenção das nossas operações, conseguimos acessar as matérias-primas que eram importantes para poder continuar produzindo, continuamos suportando alguns clientes, embora os mercados tiveram paradas promovidas por lockdown, por também barreiras de exportação, importação, né? Nós temos hoje negócios, como você já mencionou, em mais de 120 países, mas temos planta em vários países, né? Temos planta no Uruguai, na Argentina, temos planta nos Estados Unidos, na Índia, na China. Então, nós tivemos, obviamente, que nos ordenar em cada uma dessas plantas para poder continuar suportando o nosso mercado e os nossos clientes. Mas, em contrapartida, ou até oposto ao momento de crise, nós conseguimos configurar um ano muito excepcional na história da companhia no ano passado, né? Uma vez que o nosso negócio, nosso modelo de negócio está mais concentrado na área de reposição. As pessoas tiveram dificuldades de comprar veículos novos, priorizaram andar em transporte individual, com automóveis, motos e SUVs, enfim, transporte individual, restringiram o uso de transporte coletivo, de transporte de aplicativos, o que trouxe um nível de manutenção, de procura dos nossos produtos de uma maneira mais intensa do que era o regular. E isso trouxe para nós uma série de oportunidades, não só no Brasil, mas também no mercado onde atua globalmente. Perfeito. E em relação à receita da Fras-le, né? Nos últimos anos, tanto no mercado interno como externo, vocês estiveram com essas receitas bem equilibradas e as receitas operacionais de vocês, tanto bruta quanto líquida, decolaram no mês de abril, né, em comparação com o mesmo período de 2020. O que colaborou para isso? E vocês acreditam já em melhor geração de margem a partir dessas altas? Bem, quando a gente compara abril desse ano com o ano passado, tem que levar em consideração que o ano passado era o começo, era o cerne de toda a parada do início da pandemia. Então, isso, obviamente, promoveu a gente ter um desempenho melhor. Mas nós também fizemos uma aquisição que começou a entrar nos resultados da Fras-le em setembro do ano passado, que foi a compra da Nakata, e obviamente, a Nakata traz para nós pelo menos 50 milhões de receita adicional. Nos meses desse ano foi inclusive acima desse patamar. E nós, obviamente, temos hoje um nível de receita totalmente distinto, já regulado,
considerando a Nakata como uma empresa 100% consolidada nos nossos resultados. E também, acho que os resultados que nós reportamos no primeiro trimestre mostram a força de a gente ter um portfólio de empresas robusto, de termos uma condição de oferta de produtos aos nossos clientes de maneira muito consolidada, o que certamente se reflete nas marcas. Eu também não posso deixar de mencionar, a exposição nossa a mercados externos hoje é de 40%, quer dizer, de tudo que nós faturamos, 40% é fora do mercado doméstico, e o câmbio nos patamares que nós tínhamos até então eram muito favoráveis às exportações. Hoje o câmbio, num patamar um pouco menor, né, ele é bastante robusto, né, para continuarmos exportando, mas, obviamente, ele também traz impactos, né, no sentido de nós não estarmos usufruindo de todo o potencial que nós tínhamos alguns trimestres atrás. Por outro lado, nós também temos uma redução em algumas matérias-primas que são dolarizadas, o que acaba, de forma, equilibrando o nosso nível de margem. E, como eu já mencionei, acho que o primeiro trimestre traz uma referência muito boa para quem quer acompanhar a companhia mais de perto. Perfeito. Eu quero trazer aqui o Alex André, que ele é meu parceiro aqui no BMC Business. Ele também tem perguntas aqui para você, o Emerson. Alex. Emerson, muito obrigado pelo bate-papo. E a minha pergunta, né, basicamente, que vocês já tiveram, né, perdas já no segundo trimestre do ano passado, né, principalmente no segmento de peças para montadoras, né? E a gente sabe que, além da pandemia, ainda tivemos a valorização do dólar, né? E por isso afetou os resultados da própria companhia. Então a pergunta fica, como está a questão do câmbio para vocês hoje? Obrigado, Alex, pela pergunta, pela oportunidade. Bem, o dólar, como eu mencionei, nós somos uma empresa que tem um volume de exportação bem significativo. Isso reduziu um pouco pela entrada da Nakata, que tem os negócios mais vocacionados ao mercado doméstico. E a Nakata também tem um modelo de negócio muito centrado em compra, em sourcing externo ao Brasil. Então, se por um lado as exportações acabam perdendo um pouco da competitividade, porque nós temos um câmbio um real mais apreciado, por outro lado também torna o acesso a mercados pela Nakata e outros itens que nós temos aqui de matéria-prima mais competitivos, né? Então, nós estamos muito tranquilos com relação ao momento de câmbio hoje, assim como estivemos no ano passado, quando passamos por todo o momento mais difícil da crise de pandemia de coronavírus. Nós, hoje, entendemos que as dificuldades que encontramos, elas estão muito mais perceptíveis na manutenção e na oferta de matéria-prima, porque nós temos sentido escassez em algumas linhas, obviamente a escalada também de inflação nos preocupa, mas ela não é muito centrada no câmbio hoje. Por outro lado, você mencionou a parada de montadoras e a crise, isso afetou como um todo as cadeias e a produção de veículos novos como um todo, né? Nós temos uma oferta de mais ou menos 10% da nossa receita que vem relacionada à cadeia de fabricação de veículos, mas nós estamos mais posicionados na área de pesados, né? Fornecemos para caminhões, para ônibus, para implementadores de semi-box. Então, isso acabou, esse setor ele não teve o mesmo impacto das paradas que nós percebemos nos automóveis, e os nossos volumes continuam bastante robustos. Muito obrigado, Emerson. Débora. Falando agora, Emerson, um pouquinho sobre as despesas da companhia, né? Vocês conseguiram diminuir as despesas da mesma forma que também caíram as receitas, ao contrário do que outras empresas que tiveram quedas expressivas no EBITDA, que não foi o caso da Fras-le, né, no ano passado. O que vocês conseguiram fazer para chegar nisso? Assim, o que vocês fizeram? A gente mantém uma agenda muito robusta no sentido de sempre buscar oportunidades nas reduções de despesas e otimizações. As ondas que nós fizemos de aquisições também trouxeram para nós escala naquilo que nós temos hoje como áreas de suporte, né? E isso, obviamente, acaba relativamente à receita que a gente gera, trazendo economias. Mas eu entendo que, neste momento, a gente também surfa economias que não são recorrentes. Por exemplo, nós temos viajado muito menos enquanto time executivo, nossas áreas de vendas estão mais restritas a estar em contato com o cliente, e isso, de uma maneira geral, também traz uma economia momentânea.
Mas a hora que a gente estiver livre para poder se movimentar, embora entenda que as despesas possam crescer um pouco, elas vão ser compensadas também com o fluxo, com o aumento de vendas, que é o que a gente realmente espera e aposta. Agora falando um pouquinho da dívida, né, da companhia. Em 2016, 2017, vocês tinham uma dívida líquida negativa, mas como vocês começaram esse ciclo de expansão em 2018, né, com aquisições e o próprio crescimento orgânico também da companhia, vocês começaram naturalmente a se endividar um pouco mais, né? Então, assim, eu queria saber se vocês estão confortáveis, né, com essa questão do endividamento da companhia hoje. Como que está hoje essa questão? Está num nível confortável? Explica um pouquinho para a gente. É muito confortável, Débora. Nós sempre fomos, isso é uma característica não só da Fras-le, mas aí eu posso também falar um pouco da filosofia da própria Renault. Nós seguimos a cartilha, né, as políticas, e nós sempre tivemos uma postura de ter uma alavancagem bastante conservadora. E nós fizemos a aquisição da Nakata, que realmente nos precisou ser acionada em termos de recursos, um pouco de dívida. Mas hoje nós estamos no patamar abaixo de 2 vezes nossa geração de caixa anual, o que é extremamente saudável para uma companhia que tem um desempenho de receita de geração de caixa como a Fras. Obviamente, ainda deixa algum espaço se nós quiséssemos buscar alguma alavancagem adicional, porém, nós entendemos que precisamos trazer os resultados dessas aquisições, mostrar para o mercado as sinergias que nós estamos conseguindo alcançar, e depois estar preparado para manter o nosso programa aqui de aquisições, de fusões, e aí, eventualmente, podemos, sim, talvez, buscar um pouco mais de dívida se for assim necessário. Uhum. Agora, fala um pouquinho sobre o portfólio de vocês, né? Vocês têm mais de 12 mil itens no catálogo já, um portfólio bem amplo, inclusive, né? Mas eu queria saber como que estão os planos de vocês nessa questão do market share, assim, do curto prazo. Tem algum novo produto para poder ser alcançado? O que vocês estão planejando até então, assim, que vocês possam, claro, já falar aqui para a gente, né? Não, as nossas empresas, né, a Fras-le hoje tem um conjunto de empresas, de marcas icônicas, a gente chama assim, quando a gente trata do mercado de reposição no Brasil, tanto para a linha leve, automóveis de passeio, veículos leves e também para veículos pesados. Então, nós temos uma oferta bem grande de produtos. Né? As marcas Nakata, Controil, Fremax, Fras-le, Onaflex são as principais marcas que nós temos hoje. Nós sempre estamos avaliando a expansão do portfólio, seja na mesma linha, né, fazendo diferentes part numbers para aplicações novas, quando tem o lançamento de um veículo novo, por exemplo, mas também seja na oferta de produtos complementares. Né? Nós temos uma rede muito bem estabelecida de distribuidores que são independentes e que suportam a extensão de todo o país, né? São mais de 700 pontos de venda que você pode encontrar nossos produtos hoje, só no Brasil, mais de 1.200 na América Latina como um todo, portanto, a gente tem uma capilaridade muito grande. Hoje nós temos produto e oferta de serviços e produtos para área de freios muito, muito completa, pastilhas de freio, lonas de freio, atuadores, líquidos de freio, discos de freio, tambores, depois passamos por cilindros de roda, cilindro mestre, enfim, uma série de itens. Na área de suspensão, direção, com a chegada da Nakata, nós temos um portfólio muitíssimo completo, que vai de amortecedores, terminais axiais, juntas homocinéticas, cubos de roda, enfim, a oferta da Fras-le e suas empresas, ela é uma das mais completas do mercado. E nós temos recentemente alguns lançamentos que, na área de motos, pela Nakata, por exemplo, com a pandemia, a área de motos cresceu muito, a demanda por produtos de moto, e nós temos tido um sucesso fantástico via Nakata para suporte a essas linhas, mas também temos outras linhas em estudo aqui, e será muito bom poder reportar ao mercado e apresentar para vocês, através das nossas redes, através dos nossos canais, também o lançamento dessas novas linhas. Inclusive, também aqui, através do BMC Business, tá? Sempre que tiver algum lançamento, alguma novidade aí na Fras-le,
Conte com a gente, o BMC Business está aqui justamente para conseguir estreitar esses laços aí das companhias com os investidores, então vocês têm espaço aqui certo, garantido. Inclusive, eu já quero começar a trazer as perguntas aqui do pessoal que está aqui no portal. A minha próxima pergunta para você já ia ser sobre essa questão do crescimento orgânico da companhia, né? Eu queria falar sobre essa questão do crescimento orgânico e também inorgânico da companhia, porque justamente vocês fizeram essas aquisições, como você vem falando aí, né, recentemente, a Nakata foi uma das últimas, né? Eu vou querer saber o que mudou em termos de receita, mas o pessoal aqui também no portal está perguntando assim, o Gerson, como está a integração com a Nakata, as sinergias e etc. Ele já está querendo saber mais ou menos sobre isso, acho que entra um pouco aí nessa minha pergunta, né, para você explicar um pouquinho como é que está essa questão da integração, as sinergias, como é que está funcionando aí, o que mudou para vocês em termos também, né, de valor para a companhia, se você puder explicar um pouquinho mais para a gente. Foi o Gerson também aqui que perguntou no nosso portal. Muito bom. A gente tem uma expectativa muito grande sempre que nós fazemos uma aquisição, e eu acho que o nosso time executivo aqui na Fras-le tem sim o mérito de ter feito escolhas muito precisas nos movimentos que nós fizemos. Nós não somos uma máquina de fazer aquisições, mas a gente fez algumas e a gente fez de maneira assertiva, sempre buscando otimizar aquilo que nós temos de melhor, né, que é o suporte ao mercado, o acesso e a grandeza nossa enquanto rede, as nossas políticas que nós compartilhamos não só entre as empresas que pertencem à Fras-le, mas também as empresas Randon. Isso traz um nível de sinergia muito, muito bom. Eu vou resgatar um pouco algumas coisas que nós fizemos. A Fremax, em 2018, quando nós compramos a empresa, era uma empresa que fazia um faturamento de 180 a 200 milhões de reais por ano, e tinha o EBITDA que nós pagamos a aquisição, foi um EBITDA perto de 15%, na época de 5 milhões, 26 milhões de reais. Um ano após a aquisição, nós levamos essa empresa para perto de 40 milhões de reais de EBITDA e crescemos a receita em 10, 15%. Nós fazemos questão de reportar isso trimestralmente também, quando nós aportamos os resultados trimestrais, porque também é uma forma de colocar o nosso selo, né, de aferência que estamos fazendo a coisa correta. Quando vem um negócio maior como a Nakata, é uma empresa que fatura entre 500 e 600 milhões de reais, quando nós fizemos a aquisição, e é uma empresa muito robusta, com uma tradição gigante no mercado onde ela atua, uma empresa com muita tradição, com uma marca fantástica, com um reconhecimento de mercado fantástico. As nossas expectativas para ela não são menores. Nós tivemos a oportunidade na questão de fazer um call específico, também fortalecendo a transparência que nós mantemos para esses itens, e nós temos uma expectativa de alcançar em 5 anos somados, pelo menos mais 100 milhões de EBITDA com a aquisição da Nakata. E embora não tenha números ainda para revelar como é que está o status hoje, nós temos um time muito ativo nas sinergias, e hoje a gente está surpreendentemente muito feliz com os resultados que a gente já está colhendo. E muito, muito cedo, quem sabe na próxima vez que eu vier aqui ao canal, a gente já pode falar um pouco mais sobre isso. Nós estamos muito próximos de poder declarar um pouco dos resultados dessa sinergia, e isso certamente ele é muito, muito bom para os nossos acionistas e para quem acompanha a companhia. A gente está realmente vibrante com esse momento que nós estamos passando enquanto empresa conjunta, o que é bom para o time da Fras-le, nossas empresas, e também traz robustez e governança também ao time da Nakata. Ai, que maravilha. Então, vou ficar aguardando então, hein? Quero contar com vocês aqui mais vezes. Tem mais uma pergunta aqui no portal, do Andrew Arrossi, eu acho que é assim que se chama o nome dele. Ele fala assim, quais são os planos futuros da empresa? E existem novas aquisições projetadas? Já que a gente está falando aqui de aquisições. Nós apostamos muito no modelo que nós construímos, de escalar os acessos que nós temos enquanto mercado, enquanto companhia, o suporte financeiro, que ele é muito robusto, a governança que nós temos, que também é muito robusta, e a forma de conduzir os negócios. Somos um time bastante jovem, agregando negócios novos, que também trazem pessoas que são muito competentes, reconhecidas em seus mercados. Então, nós temos, sim, a missão de continuar no movimento que nós viemos fazendo, de continuar fazendo aquisições. Nós não temos, obviamente, nenhuma aquisição que a gente possa falar, obviamente esses dados são sempre muito fechados, até à medida que você tenha materialidade e tenha o dever, inclusive, de anunciar, conforme as regras. Mas certamente a gente
essa é uma estratégia, nós temos ela muito clara, declaramos em todo momento, quando a gente tem uma oportunidade de falar pelos nossas transmissões, Fras-le Day, a Next, tal, que esse é o modelo que nós perseguimos. Nós agora, claro, nós encerramos o que a gente chama de ciclo 1 de expansão, que trouxe quase 1 bi de receita. Nós investimos praticamente 850 milhões de reais nesses últimos 3 anos em vários negócios, no Brasil, fora do Brasil. Criamos parcerias na Índia, uma joint venture lá que tem um futuro muito promissor. Compramos empresas na Argentina, no Uruguai, compramos a Nakata, a Fremax, como já mencionei, expandimos na China. Enfim, nós temos agora a obrigação de mostrar um pouco desse extrato, desses movimentos que são muito positivos e que já compõem parte dos resultados da Fras-le, para nos qualificar a uma segunda onda de expansão. Obviamente tem um tempo para isso acontecer, nós estamos muito focados hoje de trazer as sinergias da Nakata no patamar que nós esperávamos, como já mencionei, a gente está muito feliz de ter atingido, inclusive, níveis melhores do que nós esperávamos, e muito logo a gente vai declarar isso publicamente, né, nas nossas publicações, e, obviamente, continuar fazendo mais do mesmo, quando a gente tem tido sucesso, certamente é um caminho que nós estamos percebendo como possível. Perfeito. Eu quero trazer novamente aqui o Alex, Emerson, ele tem mais perguntas aqui para você falar um pouquinho de dividendos, né, Alex? É isso mesmo, Emerson. Débora, né, falando aqui sobre o histórico de dividendos, né, vocês têm um histórico interessante em termos de pagamento, né, de dividendos, e principalmente se a gente considerar, né, os últimos anos, mesmo com os investimentos que foram feitos, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre essa política de dividendos da companhia e também se tem algo programado ainda para esse ano. Nós mantemos, por estatuto, nós temos 25% como pagamento obrigatório de dividendos, mas se a gente olhar o histórico, a gente sempre surfa alguma coisa entre 30% e 40%. Nos últimos anos, quase no centro disso, 34%, 35% de pagamento payout dos nossos lucros. E a Fras-le é uma boa pagadora de dividendos porque ela consegue manter, mesmo em momentos muito difíceis da economia. Se nós pegarmos anos como 2015, 2016, que a cadeia automotiva, como um todo, onde a gente está inserido, sofreu muito, nós tivemos desempenho excepcional e trouxemos resultados muito bons e conseguimos compartilhar isso com nossos acionistas. Então, essa é a nossa política. Nós costumamos, obviamente, tentamos fazer dividido no ano 2, 3 vezes. E, obviamente, quando temos isso definido, né, pelo nosso conselho, nós reportamos, né? Não tenho nenhuma novidade agora, mas entendo que a gente não deva mudar aquilo que nós fazemos já há tantos anos. Pagamos juros sobre capital e depois complementamos com dividendos nesse patamar de 34% até 40% de dividendos como um todo. Muito obrigado, Emerson. Débora. Vamos continuar por aqui, o Emerson. Olha só, agora no início do mês, né, vocês divulgaram junto com a Randon os pilares estratégicos ESG da companhia, baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inclusive. Eu queria entender, então, um pouco mais sobre quais são esses pilares. Já existe algum conjunto de ações e projetos internos para poder alcançar os compromissos elencados aí nesses pilares? De fato, a gente trabalha nessas questões não de agora, né? Entendo que esses pilares a gente vem construindo há muitos e muitos anos, para atingir a maturidade de poder reportar e fazer compromissos públicos, né? Nós temos muita consciência do uso dos recursos naturais naquilo que nós fabricamos, portanto, nós temos algumas metas bem claras de poder reduzir desperdícios, de poder usar de maneira muito mais efetiva isso envolve investimento, envolve economia circular, envolve uma série de iniciativas. Nós queremos crescer enquanto governança em alguns aspectos, queremos ter mais diversidade na nossa gestão, enfim, são caminhos que nós já percorremos, mas que nós sentimos muito compromisso no sentido de reportar eles publicamente e poder compartilhar com os nossos stakeholders como um todo aquilo que nós pensamos nessa frente. É importante falar que eu acho que isso não é um movimento que é de agora, né? A Fras-le e a Randon, como um todo, fazem seus reportes e tentam estar muito próximos desses temas há décadas, né?
Nós temos reportes que consolidam uma parte disso desde a década dos anos 2000, e mais recentemente nós buscamos fazer relatos integrados, padrão GRI, enfim. Mas mais que reportar, isso é a consciência de que a gente imprime um papel responsável quando a gente fala dos temas de meio ambiente, dos temas sociais, de governança. E, obviamente, sempre existe espaço para poder evoluir, sempre existe espaço para poder se adequar, e para nós é muito, muito oportuno, né, poder ter declarado essas questões de maneira pública. E convido a todos vocês, nós temos links nos nossos sites, um evento que nós fizemos para tratar exclusivamente disso, em conjunto com a Randon, as empresas Randon, né, com metas claras para aquilo que nós entendemos ser muito oportuno e relevante nesses temas para frente. Bom, inclusive, entre essas principais metas das estratégias, né, de ESG de vocês, estão a redução de emissão de gases, né, do efeito estufa em 40% até 2030 e também zerar a disposição de resíduos em aterro industrial, além de eliminar o lançamento de efluentes até 2025. Ou seja, quais ganhos vocês estão buscando? Assim, de que forma vocês acreditam que essas ações podem gerar mais valor para a companhia? Sempre que a gente otimiza o uso de recursos como um todo, trazem benefícios de custo para nós, traz para nós a possibilidade de trazer pessoas e consumidores que estão mais ligados com as tendências que nós entendemos serem oportunas e relevantes para o mercado daqui para frente, né? Mas, sobretudo, traz a consciência de que nós temos uma empresa que precisa estar dentro de um contexto de meio ambiente, social e governança adequado àquilo que hoje é oportuno, né? Como também nós falamos de ter um cuidado maior com relação a acidentes, duplicar o número de mulheres na liderança, zerar, como você mencionou, a disposição de resíduos. Tudo isso, além de trazer otimização e melhor ganho daquilo que a gente já faz hoje, traz também uma consciência distinta para a empresa, né? E, obviamente, nós queremos e estamos promovendo muitas inovações, então está muito linkado também com o nosso compromisso público de ampliar a receita líquida gerada por novos produtos que tragam coeficientes de inovação de maneira mais robusta, que também reduzam, né, a questão da utilização de matérias-primas, que, obviamente, vão reduzir também a emissão de gases de efeito estufa, como é a nossa meta para 2030. Enfim, são marcos bem importantes que nós entendemos ser possível de alcançar e que traz para nós uma consciência muito distinta nesses temas, sobretudo aqueles que nós entendemos que estamos um pouco mais longe do nosso dia a dia aqui. Inclusive eu estava dando uma olhada aqui porque você falou, né, que era uma coisa que vocês já vêm amadurecendo, uma coisa, não é de agora, né, especificamente, você já tem um trabalho aí longo, aí de longa data. Eu vi que em 1974 vocês já desenvolveram um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde vocês já começaram a estudar como substituir, por exemplo, o amianto dos produtos de vocês desde essa época, né, ou seja, a gente pode dizer que isso é uma coisa que já está tendo a identidade aí da companhia, essa preocupação realmente? Pode sim, e isso nos orgulha muito. Eu vou citar alguns pequenos exemplos. Você citou o amianto, a gente aboliu o uso do amianto na década de 20 anos atrás, mas mais recentemente nós temos legislações muito fortes com relação ao uso de cobre dos nossos componentes, né? Principalmente nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, que é um estado vanguardista nesses temas, né? E nós fomos um dos pioneiros a lançar uma Green Line para o mercado na Califórnia, e já estamos estendendo ele para outros países, né, com esse apelo mais sustentável, mais verde. E também, recentemente, nós também temos linhas hoje que nós aplicamos ainda não em grande escala, nós aplicamos nas áreas ferroviárias, por exemplo, que eliminam uma série de resinas e de componentes que são um pouco mais nocivos. E muito, muito próximo a gente vai conseguir estender isso para mais itens nas nossas linhas. Isso não traz para nós só um apelo de verde, porque nós vamos usar algumas matérias-primas orgânicas, que tem toda uma interface distinta com a relação aos fornecedores, às comunidades onde a gente está inserido, mas também traz para nós vantagens de competitividade, de processo, de otimização dos nossos usos de ativos, enfim. Quando a gente pensa em ESG de uma maneira mais ampla, a gente entende que
é muita oportunidade que nós podemos explorar no sentido de ser uma empresa melhor, mais sustentável e, com mais, obviamente, mais lucrativa também. Uhum. Perfeito. Eu quero trazer de volta aqui o Alex. Ele tem mais perguntas aqui para esse nosso papo, Alex. O Emerson, uma outra pergunta é que muitas vezes o acionista fica perguntando referente à logística, né, à cadeia de suprimentos. Não só essa preocupação que a gente está falando da linha de montadoras, mas em relação a todo o mercado, né, da Fras-le. Como que funciona esse desafio referente aí à pandemia e agora como que vocês também abordam a tecnologia em todos os processos? O que vocês também levaram de lição referente à pandemia e como que vocês enxergam a Fras-le daqui para frente? Nós, como todas as empresas, nós somos uma empresa global, né? Não só pelo nosso footprint de plantas que nós temos ao redor do mundo, mas também pela base de fornecedores, né? Então, obviamente, uma pandemia traz para nós uma série de incertezas, né? Quando você está discutindo com os seus fornecedores que estão ao redor do globo, seja na Ásia, na América, na Europa, você tem que trazer uma série de equações para que você consiga manter seu nível de produção de maneira adequada. E o que a gente está percebendo, né, de uma maneira geral, é que ainda que a gente consiga acessar matérias-primas de maneira regular, como a gente fazia, nós temos custos hoje atrelados à movimentação de materiais que a gente nunca alcançou em outro momento, né? Os fretes marítimos chegaram a subir 10 vezes ao que era antes da pandemia, pela dificuldade de movimentação de cargas, containers e tudo mais. Então, eu entendo que nós, enquanto empresa, conseguimos buscar alternativas locais, conseguimos buscar suporte em outras fontes de fornecimento, fomos criativos em fazer algumas trocas, inclusive, tem alguns exemplos muito legais, né? Por exemplo, na Fremax a gente fez algumas trocas de matéria-prima para poder manter o processo produtivo, mas trouxe para nós uma reflexão, né? Que às vezes, quando você tem um momento adverso, você consegue dar mais espaço para que as pessoas tragam soluções que às vezes não eram tão óbvias, né? Mas que em algum momento pode ser óbvias e, inclusive, trazendo para nós elementos de eficiência e de produtividade que são melhores do que nós tínhamos. Então, nós somos muito rápidos em resolver esses pequenos problemas. Nós também fomos ágeis em manter o suporte aos nossos clientes, né? Sejam eles aqui no Brasil, sejam eles no exterior. Mas essa crise como um todo, né, relacionada à pandemia, trouxe para nós aprendizados que eu não tenho nenhuma dúvida que vão ser muito importantes para a nossa trajetória futura, para a continuidade dos nossos negócios. A gente precisa ser criativo, precisa valorizar os nossos fornecedores como um todo, sejam eles locais ou não, precisa estar sempre atento a buscar alternativas, né, a ter um número maior de suporte nesse nível, porque a gente continua sujeito a esse tipo de movimento, a outras pandemias que podem acontecer no futuro. Muito bom. O Emerson, só uma última pergunta, referente aqui, principalmente numa nova tendência, né, ou seja, que já está acontecendo, principalmente na Europa, né, referente a carros elétricos, né, como que você enxerga esse movimento do mercado como geral, uma visão mais macro, e como que isso pode impactar, né, os negócios da Fras-le? Uma ótima pergunta, Alex. Carros elétricos, eles são, sem sombra de dúvida, o futuro. Nós temos cada vez mais falado do tema, as montadoras em diversos lugares já declararam que elas só vão fazer carros, veículos elétricos a partir de algumas datas, né? Acho que em 2030 certamente já temos um nível muito grande de montadoras dedicadas a produzir carros elétricos, né? E, obviamente, o carro elétrico traz uma série de mudanças na configuração, no uso, e isso tem algum impacto, sim, em parte dos nossos produtos, no consumo dos nossos produtos, né? Os carros elétricos hoje usam os mesmos sistemas de freio. Eles têm um disco, um rotor, uma pastilha, são carros bem pesados, então, mesmo um carro pequeno, de qualquer marca, tem peso muito grande, porque tem as baterias acopladas, e isso acaba trazendo a necessidade de ter um freio, inclusive, mais dimensionado para fazer as paradas, o que traz para nós também outras oportunidades, né? Mas sim, o carro elétrico também usa o sistema de parada para regenerar a bateria, e isso traz alguma vantagem na área de freios, reduzindo um pouco o consumo das pastilhas. Porém, nós vendemos para a reposição, e a reposição
Hoje, o número de carros elétricos em países como o Brasil, ele é menos de 0,5% da venda anual. Quando a gente fala de frota circulante, que é o nosso foco, nós temos um universo aqui de consumo e de possibilidade, pelo menos por mais 20 anos, 15, 20 anos, sem muito impacto. Mas a estratégia nossa de diversificar portfólio, de buscar outros negócios, de inclusive usarmos os ativos que nós temos atuais para fazer outros produtos, está linkado com o futuro. O futuro de 15, 20 anos ele vai chegar e nós somos responsáveis hoje em criar alternativas e vias de negócio da Fras-le que possam ter um impacto menor com essas transições tecnológicas que a gente está vendo na cadeia automotiva como um todo. E nós estamos ligados nelas, né? Nós temos feito alguns movimentos de inovação muito bons e também estamos muito próximos de anunciar produtos dessas linhas. Aí vai ficar muito claro para o mercado o que a gente está falando aqui, que a gente pensa a respeito disso. Nós falamos internamente de lançar produtos conectados a Smart Materials e é isso que nós vamos fazer e isso certamente vai trazer para nós compensações quando a gente pensa em reduções daqui 15, 20 anos na área de fricção. E um outro ponto eu acho que vale a pena falar é que essa área de fricção hoje ela representa menos de 50% dos negócios da empresa. Em 2012, essa área era 100% dos negócios da empresa. Então, também nós estamos evoluindo em outras áreas, justamente para poder mitigar os riscos que podem acontecer no futuro. Ótimo ponto abordado aqui, Emerson. Muito obrigado pela resposta. Vou passar para a Débora aqui também. Obrigada, Alex. O Emerson, tem mais perguntas aqui para você, do pessoal que está aqui no nosso portal, os investidores querendo saber um pouco mais sobre a companhia. Primeiro tem o Wilson Teixeira que está dizendo assim: boa tarde, Emerson. Na próxima semana começará a ser divulgado as prévias operacionais de maio de 2021. Podemos esperar a continuidade dos números robustos de abril? E se a companhia acredita que esses números possam seguir em crescimento ao longo do ano? Obrigado, Wilson, pela pergunta. Nós temos um movimento de mercado hoje muito equivalente ao que nós vimos no primeiro trimestre, como já mencionei. É um volume de receitas muito bom. Nós costumamos sempre fazer um reporte antecipado das receitas perto do dia 20, na próxima semana, portanto, a gente vai ter esse dado bem claro no mercado. Agora, claro, nós tivemos, se vocês recordarem, nós tivemos um momento na segunda onda da pandemia, que impactou um pouco os negócios no final de fevereiro e março, né? Isso não impacta a indústria diretamente naquele momento, mas impacta os clientes que vão formar seus estoques no mês de abril, no mês de maio. E eles, obviamente, percebendo isso, também tiveram um nível de atividade um pouco menor. Nada que pudesse trazer para nós uma preocupação, nós tivemos aí um desempenho muito bom nas exportações, e temos acompanhado muito afinco os movimentos do mercado, né? E os indicadores que a gente tem hoje na indústria, seja pelo movimento nas oficinas, seja pelos indicadores de atividade econômica que nós temos, que são oficiais, eles são muito bons e, portanto, eles trazem um suporte muito bom àquilo que nós desenhamos como expectativa anual, que é atingir 2,1 bilhão de receita, né, que é um guidance público que nós formalizamos, e a gente está caminhando para poder suportar esse guidance aqui. Se isso não acontecer, certamente a gente tem a obrigação de vir aqui e falar para todos também. Perfeito. Emerson, tem mais uma pergunta aqui do nosso chat do portal. O Andrew Arroça está perguntando assim: a falta de microprocessadores no mundo pode refletir na diminuição de produção de veículos? Isso pode refletir nos negócios da Fras-le? Não, absolutamente não. O nosso negócio está muito mais concentrado na área de reposição. São peças para ser substituídas. Não tem conexão com semicondutores. Nós também temos bons negócios na área OE, né, de venda para veículo na montadora, mas nossos negócios, 90% deles praticamente, são concentrados na reposição. Então a gente não percebe nada que pudesse nos atrapalhar nesse momento, embora não tenha sido fácil gerir toda a cadeia, né, de suprimentos, não só pela oferta de produtos, pela escassez que a gente percebe em algumas áreas, mas sobretudo pela escalada dos preços, né, das matérias-primas. Então a gente tem feito melhor aqui para trazer resultados positivos e compensar isso, mas especificamente sobre semicondutores não tem impacto no nosso negócio.
Perfeito, Emerson. O Robson está dizendo aqui, ó, boa tarde, parabéns pela entrevista, deixem o Emerson respirar. Bom, a gente está tentando aproveitar aqui, Robson, para poder entender o máximo possível aqui, né, da companhia, para levar para vocês aí mais informação possível. Então, por enquanto, o Emerson não vai respirar tanto não, porque o Alex tem mais uma pergunta para você, o Emerson. Prazer. Quando tem uma companhia que todo mundo gosta, fica difícil, né, deixar de falar, né, Débora? Exatamente. Mas vamos falar aqui um pouquinho, mais uma pergunta, é um assunto atual, né, que todo mundo também tá vendo nos noticiários, inclusive aqui na BMC News, que é uma grande preocupação dessa crise hídrica, né, a falta de energia. A gente está falando muito de crescimento econômico, né, a gente está falando do setor aqui fabril, que também está vendo essa relação de expansão, mas isso preocupa em relação à energia, né? Vocês estão investindo em energias renováveis? Você enxerga esse movimento de possível falta, né, de energia, enfim, racionalização, com uma preocupação nas plantas da Fras-le aqui no Brasil? Como vocês enxergam esse cenário aqui no Brasil macroeconômico e também, claro, esse ponto aí de atenção, né? A crise hídrica e os impactos da energia sempre é um fantasma que ronda o crescimento do nosso país, né? Não muito tempo atrás a gente falava desses mesmos temas, infelizmente a gente não conseguiu avançar enquanto infraestrutura para poder suportar um crescimento mais robusto, e aí obviamente vem toda essa crise hídrica que pode trazer alguns impactos. Isso sempre é um ponto de preocupação, isso sempre pode ser mais uma pedra no nosso sapato, né, para poder ter que gerenciar. Nós não somos intensivos, de uma maneira geral, no uso de energia elétrica, mas obviamente sem ela a gente não tem produção. Nós temos sim iniciativas que envolvem no futuro, não é recente agora, a gente fazemos investimentos em energia renovável, isso tem sido uma pauta constante nas conversas, não temos nada público para falar, mas obviamente sempre é uma pauta que a gente se debruça para arrumar soluções, né? Seja no sentido de gerar energia, mas também na redução do uso dela. Por isso, inclusive, temos as metas aqui anteriormente de reduções, inclusive nós temos pequenas metas de redução de energia em alguma das plantas. Mas é sim uma preocupação estrutural, é sim uma preocupação que nós temos. Nós não temos hoje um indicador preciso para poder compartilhar, no sentido de que impacto isso possa trazer, porque é um assunto um pouco mais amplo, né? Nós temos que entender se houver uma restrição de uso de energia, o quanto ela será e de que forma ela será, para poder ter uma dimensão um pouco mais clara. Mas, infelizmente, certamente essa vai ser uma das preocupações que a gente vai precisar manter no radar hoje, para que a gente possa continuar dando suporte ao crescimento da empresa, a geração da nossa receita, a geração dos nossos empregos, o suporte aos nossos negócios, como tudo. E, obviamente, não vai ser só a preocupação da Fras-le, mas é uma preocupação das empresas como um todo. Muito obrigado, Emerson. Débora, agora sim, agora apareceu na tela aqui, agora deu agradecer. Certo. Muito obrigado. Eu quero te agradecer, Emerson, e claro, pedir para que você deixe aí suas considerações para os nossos telespectadores, investidores que estavam aqui nos acompanhando, né, já fazendo várias perguntas aqui para você. Então, para a gente se caminhar aqui para essa reta final do nosso papo, né, eu deixo espaço aqui aberto para a Fras-le, para poder vocês deixarem seus recados aí, né, para os investidores. Muito obrigado, Débora e Alex, pelas perguntas, a audiência do BMC News. Para a gente é muito bom estar aqui, poder compartilhar e poder falar um pouco da Fras-le, das nossas estratégias, daquilo que a gente pensa, de como a gente conduz os nossos negócios aqui. Eu convido vocês a se inscreverem no nosso site de RI, no ri.frasle.com. Lá nós temos uma série de materiais que a gente vai compartilhando e gerando, não só nos trimestres, mas também sobre a estratégia que nós vemos desenhando na empresa. E vou aceitar o convite. Logo a gente volta aqui para falar de novidades, falar um pouco mais de Fras-le, e quem sabe a gente não tenha novidades bem legais para mostrar. Fras-le é uma empresa ainda pequena em market cap, mas muito promissora, e é uma empresa extremamente bem gerida, rentável, com indicadores muito bons, né? Nós nunca vivenciamos na nossa história nenhum ano de prejuízo, né? Isso nos orgulha muito. É uma empresa que está em constante evolução, aprendendo, se atualizando e obviamente, fazendo parte de um contexto novo hoje, que certamente é muito promissor e traz muita oportunidade. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Eu que agradeço a participação, o convite já está mais do que feito, espero então você aqui na próxima, tá bom? Obrigada, Emerson. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o Emerson Fernando, que é diretor de negócios da Fras-le. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia. E agora, para a gente falar mais sobre o setor, também sobre a própria Fras-le, a gente vai conversar com o analista Ricardo Schweitzer, que ele está sempre aqui conosco, nosso parceiro aqui na BMC, para ajudar a levar mais informações aqui para vocês. Ricardo, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Business. Muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje vai ser realmente uma conversa engraçada, porque eu vou ter que começar aqui abrindo todos os meus vieses, tá? Em primeiro lugar, eu acompanho o Fras-le há, sinceramente, não sei nem quantos anos, eu não sei mais há quantos anos o Emerson me aguenta. Eu acho que o Emerson deve me aguentar há mais de 10 anos já. Em segundo lugar, eu tenho Fras-le na minha carteira pessoal. E em terceiro lugar, tem um viés regional bem forte aqui. Então, tenham tudo isso bastante em mente quando a gente for falar a respeito de Fras-le, porque essa realmente é uma queridinha para mim. Mas vamos lá. Ai, que ótimo, porque aí você pode passar também a sua visão aí como investidor também, né, já que você tem na sua carteira pessoal. Acho que isso é importante para ajudar quem está assistindo a gente a abrir um pouco a mente, a entender um pouco mais de Fras-le, né? Mas vamos lá, vamos começar falando sobre essas perdas que eles já tiveram aí no segundo trimestre, né, do ano passado, principalmente no segmento de peças para montadoras. A gente sabe que, além da pandemia, ainda teve a questão da valorização do dólar. Na tua opinião, o câmbio é um fator preocupante para a Fras-le? Eu diria que preocupante não, principalmente porque a própria Fras-le tem capacidade de produção significativa no exterior também, né? Muito embora a maior parte da capacidade produtiva esteja aqui no Brasil, ali em Caxias do Sul, salvo melhor engano, acho que ainda é mais relevante do que ele tem lá fora. No limite, essa é uma empresa que, em um cenário no qual o câmbio no Brasil se tornasse menos competitivo para a produção desses componentes aqui dentro, ainda assim teria a possibilidade, caso desejasse, de fazer sourcing para montadoras no Brasil a partir das suas operações no exterior. Esse é um ponto, inclusive, que à medida que nós temos o crescimento de empresas de autopeças, é algo muito importante de olhar, que quando você tem uma empresa de autopeças e começa a ter presença em nível global, ela começa a, de fato, negociar com as montadoras em nível global. Isso, evidentemente, se traduz, em um lado, em um crescimento de poder de barganha, né? Uma coisa é você ser um fornecedor local da GM, por exemplo. Outra coisa completamente diferente é você fornecer para a GM em todas as partes do mundo e, consequentemente, as negociações se dão em outro nível. E você tem a oportunidade de fazer sourcing a partir de diferentes localidades, né? De diferentes lugares. Para fazer um paralelo, vou usar aqui outra empresa do setor, tá? E eu acho que Maxion, ela é hoje uma fornecedora global, principalmente de rodas e também de componentes estruturais. Então, os contratos que ela firma com as montadoras levam em conta os interesses da empresa, não somente em cada mercado localizado, mas sim os interesses globais, tanto da empresa quanto também das montadoras. E com relação a sourcing, a principal referência que eu faria, também uma empresa de autopeça, seria a MAHLE Metal Leve, né, que é parte do grupo MAHLE, e, consequentemente, quando vai negociar com montadoras para fornecimento tanto no mercado doméstico brasileiro quanto no exterior, leva em conta as capacidades de produção e as skills, as vantagens competitivas de cada unidade do grupo no mundo. Tá? Então, eu acho que Fras-le, nesse movimento de internacionalização que vem produzindo ao longo dos últimos anos, ela caminha para ter o mesmo tipo de vantagem negocial perante os seus clientes no segmento de equipamento original, que é o segmento OEM. Independentemente disso, eu acho que é muito importante ter em mente que o segmento de equipamento original, ele ainda é relativamente pequeno na Fras-le, de forma que os principais impactos positivos e negativos que nós vemos nos resultados da empresa continuam vindo do mercado de reposição, do aftermarket, né, que, enfim, é um tópico que durante a conversa com o Emerson já foi bastante abordado, eu não preciso me repetir.
Exato. Ricardo, falando um pouco mais dessa questão das receitas operacionais, né, da Fras-le, tanto bruta quanto líquida, decolaram nesse mês de abril, até conversei sobre isso com ele, né, em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente sabe que em abril do ano passado já tinha ali a pandemia, então realmente, né, vai ter essa diferençazinha assim, mas ainda assim foi um bom resultado. Como que está a tua expectativa para a companhia para o próximo trimestre? Bom, já é a sua queridinha, né? Então eu queria a tua visão aí também, para poder falar um pouco mais sobre os próximos trimestres da companhia. Eu acho que existem algumas coisas interessantes acontecendo, mas que independentemente disso, a gente precisa decompor os fatores, tá? Do ponto de vista operacional, eu acho que a comparação anual, ela é realmente muito benéfica para a Fras-le. Por quê? Porque o segundo trimestre do ano de 2020, ele foi simplesmente horrível, tá? Ele foi o período que a indústria mais sentiu os impactos da primeira onda da pandemia, na qual tanto distribuidores, no caso do equipamento do mercado de reposição, quanto as montadoras, no mercado de equipamento original, simplesmente pararam de comprar. Entende? Esse foi um período que no ano passado teve empresa que assim praticamente parou de emitir nota fiscal. E, consequentemente, a base de comparação, a base comparável de comparação, com perdão da redundância, ela é muito fraca e isso possibilita um desempenho muitíssimo mais forte esse ano. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é extremamente importante, é que na comparação anual a gente tem efeitos de uma aquisição, tá? Que é a aquisição da Nakata Automotiva. Se esses números não se faziam presentes, né, e salvo o melhor juízo, não se faziam presentes ainda nos resultados da Fras-le no segundo trimestre de 2020, é fato que no segundo trimestre de 2021 eles se fazem presentes. E essa foi uma aquisição do ponto de vista de tamanho, ela é bastante relevante. Consequentemente, isso tem um impacto muito significativo nas linhas de faturamento. Bom, no início desse mês, Ricardo, eles divulgaram, junto com a Randon, os pilares estratégicos ESG da companhia, né, baseados aí nesses objetivos, baseado também em todos esses objetivos da ONU, né, desenvolvimento sustentável da ONU. Na tua opinião, o que isso vai agregar em valor para o acionista? Eu acho que existem questões com relação à gestão, né, com relação à sustentabilidade e tudo mais, que sempre se fizeram muito presentes dentro do grupo, tá? De forma que, por exemplo, olhando especificamente para o pilar G, Fras-le é uma companhia que sempre teve uma governança muito boa, tá? A título de exemplo, a unificação de classes de ações da Fras-le, a Fras-le passou a ter somente ações ordinárias nominativas. Se eu não estiver maluco, isso deve ter acontecido lá por meados de 2013, tá? E do tipo, sempre foi uma empresa aberta, sempre foi uma empresa muito aberta ao minoritário, sempre com ótimas práticas de gestão. Então, eu acho que nesse sentido, eles sempre se viram muito bem servidos, né? Mesmo em uma época na qual o ESG não era moda ainda. Tá? Quando a gente vai para o E2S, eu acho que vale a pena pontuar também que o próprio grupo sempre teve preocupações bastante relevantes com relação à matéria, que também não são de hoje, podem ser verificadas nos relatórios de sustentabilidade da própria Fras-le e também das organizações Randon, à medida que uma série de iniciativas acabam sendo conjuntas. Tá? É óbvio que novos pilares e a reafirmação de práticas e convicções que se fazem presentes dentro do grupo há bastante tempo sempre são bastante positivas, mas eu não acredito que de imediato, pelo menos, as novas iniciativas elas constituam alguma espécie de mudança estrutural em relação ao que já vem sendo praticado ao longo dos últimos anos. Perfeito. Bom, Ricardo, eu quero muito agradecer a tua participação. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, né, para poder trazer aqui a tua visão. Quero que você deixe aqui suas considerações finais, né, para os nossos telespectadores, o pessoal que está aqui querendo saber tudo aqui sobre Fras-le. Então, que deixe aí suas expectativas também para o setor, né, além disso, claro, da Fras-le. Bom, em primeiro lugar, o prazer é todo meu. Eu queria reafirmar aqui uma convicção que eu venho há bastante tempo disseminando em todas as oportunidades que eu tenho para falar a respeito de Fras-le. A Fras-le, ao longo dos anos, ela sempre foi uma empresa que, a despeito de ter excelentes resultados, ela sempre ficou um pouco à sombra, digamos assim, do grupo Randon.
tá? Seja por uma questão de liquidez das ações, né? Elas são evidentemente muito menos líquidas do que, entre aspas, a sua empresa mãe, seja pela própria característica, né? Como tendo visto a presença do aftermarket muito forte dentro do mix de faturamento da companhia, ela sempre foi uma empresa de muito mais estabilidade, enquanto o Grupo Randon como um todo, por conta da atuação, principalmente na parte de implementos rodoviários, sempre foi muito mais dinâmico do ponto de vista de receitas caem, receitas crescem, etc. e tal. E a frase sempre foi um mar mais tranquilo. Eu acredito, entretanto, que ao longo dos últimos anos, a empresa entrou numa marcha muito interessante relacionada a crescimento por aquisições, diversificação do seu mix de produtos e diversificação seu mix de geografias, de forma que, na minha visão, a Fras-le hoje talvez seja o veículo com maior potencial de crescimento dentro do Grupo Randon e um veículo com um potencial de crescimento muito interessante dentro de todo o rol de empresas de capital aberto do setor automotivo. E eu continuo achando que o mercado, mesmo com todos os avanços que a empresa apresentou, continua olhando pouco para essa tese. Eu realmente convido a todos que estão nos acompanhando que se informem, leiam a respeito, busquem análises a respeito. Eu acho que é uma tese muito interessante e com um futuro bastante promissor. Perfeito, muito obrigada mesmo, Ricardo. Aguardo já você aqui nas próximas, hein? Para a gente bater esse papo aqui sobre as companhias. Convite sempre feito para você. Fechado. Um abraço. Até mais, até uma próxima. E esse foi o analista Ricardo Weissler, nosso parceiro aqui na BMC, está sempre aqui com a gente, ajudando a gente a levar para vocês informação que realmente gera valor aí para os seus investimentos. Agora a gente vai continuar falando da temporada de balanço, mas antes disso eu quero agradecer, o pessoal está mandando várias mensagens aqui, tanto no chat do portal como também aqui no chat do YouTube. Pessoal, olha, o Que de Ojei está dizendo assim, que legal, depois de muito tempo acompanhando os excelentes analistas de mercado e gestores de fundos, fico muito satisfeito por assistir um representante de uma empresa. Que bom que você está gostando, então. Fica sabendo então, olha, Diogo, que desde abril, se eu não me engano, nem lembro mais agora certinho uma data, a gente já está com o BMC Business no ar todas as tardes, às 3 horas da tarde. A gente sempre tem aqui alguma companhia para poder trazer para vocês a informação, vocês terem a oportunidade de bater esse papo direto aí, ou com o CEO, ou com o RI, com o CFO da companhia, para poder vocês conhecerem um pouco mais aí dessas empresas que estão listadas aí no nosso mercado. Então, fica sempre atento, ligadinho aí, 3 horas da tarde, BMC Business, você consegue ter aqui tanto as companhias, como logo em seguida a gente também sempre traz algum analista para poder dar essa visão um pouco mais também de mercado sobre a empresa e sobre as expectativas, né, para os próximos meses. Então, espero você aqui, conto com a sua audiência sempre por aqui, tá bom? Também tem aqui o Rafael dizendo ótimo canal, para quem está vivo no mercado, tem que estar ligado e apoiando aí esse tipo de canal. Ótima ferramenta para poder fortalecer o senso de decisão de um investidor, principalmente para quem está começando. Que bom que você está gostando, Rafael. Obrigada pela tua audiência, conto sempre com tua participação aqui, tua interação aqui conosco. Isso é muito importante para nós. Espero te ver aqui mais vezes, inclusive, tá? Então vamos lá, vamos falar aí dessa temporada de balanços, Alex. Eu sei que daqui a pouquinho a gente vai começar já a falar aí dos próximos trimestres, mas hoje a gente vai falar aqui de lojas Quero Quero, que tem estado aí entre as ações preferidas dos analistas, né? Nessa retomada aí econômica, né, Alex? O que tem repercutido aí tanto no mercado em relação a isso? Conta aí pra gente. Bom, Débora, falando sobre a Quero Quero, né, uma única companhia relacionada, né, a varejo de material de construção civil, né? Ou seja, a gente está vendo que temos 2 principais pontos aqui, né? Ou seja, a construção civil ainda continua muito avançada, ou seja, a gente está falando um número aqui de VSO, né? Volume sobre oferta das construtoras ficando muito elevado, ou seja, o que isso significa? Né? As vendas, né, as construções, né, e também os land banks, ou seja, o banco de terreno das companhias de construtores e corporações estão cada vez mais avançados, ou seja, eles enxergam que o cenário de construção civil ainda está aquecido, mas ao mesmo tempo a gente traz aqui, né, uma incerteza, né, e também uma preocupação referente aos preços das commodities, né, ou seja, tanto na parte de cimento, na parte, né, de aço longo, quando a gente fala principalmente da Gerdau, e a Quero Quero, né, faz a parte toda nesse intermediário, né, ou seja, ela vende, né, os materiais de construção civil, principalmente para os pequenos players ali do mercado, né, então, ou seja, para você que quer fazer uma reforma, e isso foi muito, né, impactado positivamente durante a pandemia. As pessoas ficaram em casa e necessariamente quiseram, né, acelerar as obras, aquela obra que muitas das vezes você não queria fazer, você ficou em casa, você olhava, vou adiantar essa obra, vou querer fazer. Então isso começou a impactar positivamente, mas no outro lado, né, a inflação,
né, ainda preocupa, né? Então isso que a gente deve observar, né, no case de quero-quero. Então a gente tem a apresentação aqui do primeiro trimestre, né? Vamos lá. Vamos ver. Por isso que são os principais pontos aqui. Também a gente vai falar um pouco também do cenário de Covid em relação às lojas abertas e também, claro, os resultados operacionais. Vamos colocar aqui a apresentação para a gente falar aqui. Vamos lá então. Então é na primeira tela aqui que a gente tem de quero-quero. A gente tem aqui o status operacional das lojas, né? Então a gente tem aqui atualizado em até dia 5 de maio. A gente observa que até ali no primeiro trimestre de 2020, as operações foram um pouco impactadas, somente ali, né, no final de março, que as lojas ficaram totalmente fechadas. Já no primeiro trimestre de 2021, as lojas ficaram parcialmente fechadas, né, ali entre março e abril, as lojas ficaram aí com vendas presenciais, apenas com materiais de construção, e após isso, no segundo trimestre, as lojas estão 100% abertas, né? Então, ou seja, a leitura agora daqui para frente, com o cenário de vacinação, as lojas 100% abertas, operacionais, e isso traz aí uma leitura mais positiva para o case de quero-quero. Tá? Então, no próximo slide, a gente vai falar aqui dos resultados gerais. A gente tem aqui os resultados tanto de same-store sales, né, as vendas das mesmas lojas, e caíram bastante no primeiro trimestre, mas acelerou bastante, 40% no primeiro trimestre de 2021, e também o crescimento, né, acumulado de varejo de materiais de construção. A gente vê um aumento muito forte, né, quando a gente consegue entender um pouco que o mercado, né, cresceu também de uma forma bem relevante, mas olha quero-quero, né, essa linha verde, ficou muito representativo. Já o lucro líquido, né, também chegou um pouco mais de 11 milhões de reais, né, saindo de um prejuízo ali no primeiro trimestre de 2020, e também a geração de caixa, né, o EBITDA, também cresceu muito forte, tanto comparado com 2019, tanto com 2020. Tá? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares da companhia, né, ou seja, quais são os principais focos da quero-quero no mercado. Né? Primeiro, eles querem ganhar mercado, ou seja, market share, crescimento do varejo, né, de 50%, sendo 40% dos same-store sales, né, venda das mesmas lojas no primeiro tri. Estão aí com 9 novas lojas, né, no primeiro trimestre, totalizando aí 404 lojas em operação. São mais de 19 lojas reformadas ou transformadas em novos formatos, né, que eles chamam de mais construção, fase 1, 2 e 3 no primeiro trimestre de 2021. Também eles colocam aqui excelência de crédito e cobrança, né, apesar de maiores restrições nas lojas, eles não precisaram adotar aí políticas, né, de crédito mais restritivas, né, a partir do primeiro trimestre de 2021. Também redução significativa, né, que eles colocam aqui no atraso sobre a carteira, que traz um reflexo medido pelas restrições de crédito adotadas em 2020. Também, apesar dos impactos das novas restrições do coronavírus, as vendas, atividades aí do cartão VeroCard apresentou um crescimento no trimestre. Falando aqui que também outro ponto que eles falaram aqui que faz a venda, né, do Fee Digital, ou seja, a venda digital, né, com o físico, eles têm um desenvolvimento ali de 1P, né, na parte do lar, e também está em cerca aí de mais de 600 novos itens disponíveis no final de março, que traz uma alavancagem em relacionamento com as equipes de venda e com as comunidades no entorno. E também a menor das ideias aí é basicamente ser atendido no mínimo 2 vezes por semana, tá? Então isso traz aí um atendimento e uma recorrência muito forte, num número muito recorrente de fidelização. Aqui também traz fazer mais com menos, né? Uma alavancagem operacional, um lucro bruto, né, crescendo quase 40%, despesas operacionais aumentando também 23%, o EBITDA também aumentando mais de 100%, mais de 160%, e também um EBITDA ajustado, né, quando a gente pega aqui o lucro, também crescendo um pouco mais de 11 milhões de reais, como a gente comentou ali no primeiro slide. E também a cultura da companhia, né, eles reforçam muito, né, o programa de trainee, 50 gerentes de loja formados, e também 415 colaboradores no programa, né, da companhia, né, de crescimento. Também no outro ponto aqui que eles colocam, ingresso de turma de 2021 no programa de trainee corporativo, como a gente comentou, e constante avaliação de desempenho. Aqui no próximo slide vai falar de expansão, né, ou seja, são mais de 9 lojas, né, no primeiro trimestre de 2021 e traz uma evolução muito, muito forte. Né? Então a gente está falando aqui desde o primeiro trimestre de 2019, né, que vem crescendo, né, a gente está falando desse número aqui de uma taxa composta de um crescimento de 14%, e principalmente ali são lojas voltadas tanto em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Paraná. Tá? Então são mais de 404 lojas no total, totalizando esses 3 estados. O objetivo deles é que eles estão caminhando para expansão orgânica e com ganho de mercado, onde eles já operam no sul do Brasil. E aqui a gente traz um próximo slide para falar o projeto de melhoria nas lojas no primeiro trimestre, né? Ou seja, eles têm um projeto mais construção. Também eles têm um modelo tradicional com 71 lojas, a fase 1 com 241 lojas, que são modelos aí com foco em material de construção, com maior mix
com maior treinamento de força de venda e logística bem específica. A fase 2, né, são mais aqui de 83 lojas que são relacionadas à ampliação de mix, revestimento e acabamentos com serviços aí de design de projetos em lojas selecionadas. E a fase 3 são somente 9 lojas, com crescimento em tintas, revestimentos e acabamentos, com força de venda especializada, serviços in-store customizados e maior foco profissional da construção. Então aqui a gente tem um gráfico, né, que traz aqui, além das 19 lojas, além das novas lojas, né, 9 lojas abertas, são mais de 19 lojas reformadas ou transformadas ali no primeiro trimestre. A gente consegue observar essa curva, né, de reformas, né, ao longo dos trimestres, desde o primeiro trimestre de 2020. Aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco mais do FII Digital, né, o projeto Quero muito mais, né, ou seja, o que eles podem fazer, uma capacidade logística, eles trazem aí que é atendida no mínimo 2 vezes por semana, ou seja, abastecendo as lojas, conhecimento e habilidade de vender, né, ou seja, sem ter o estoque na loja, traz aí um conceito de prateleira infinita. Um relacionamento com os clientes, ou seja, o vendedor como alavanca de venda, ou seja, o vendedor tem valor, ou seja, todo em relacionamento de toda a comunidade, lembrando que são cidades pequenas, então é muito costume, né, do vendedor conhecer toda a comunidade e trazer um laço ali, né, uma fidelização, uma recorrência muito mais forte do que comparado aí em grandes cidades, né. Também onde eles querem chegar, eles têm aí, né, um foco, né, em cidades pequenas e médias com acesso a produtos que eles só encontrariam em um home center de grandes cidades. Então a gente está falando de mais de 20 mil SKUs de forma inicial, né? Ou seja, eles estão adicionando 600 novos itens disponíveis ao final de março. E também o acesso de produtos de um home center. Então, em cidades pequenas, retirando a barreira de compra online dos produtos de casa e construção com a tecnologia. Tá? Então isso traz uma grande alavanca de crescimento. E no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre pessoas, né, que é uma alavanca de crescimento muito representativa na Quero. E durante o primeiro trimestre, a companhia continuou, claro, com seu foco em pessoas, olhando para a comunidade nas quais ela está inserida, quanto para o desenvolvimento de seus colaboradores, né? Então eles têm aqui diversos desafios, tanto nas comunidades, né, que eles fazem Desafio do Bem em 2020, agora a Páscoa da Esperança em 2021, que já traz aqui principalmente a parte de ESG, na parte social, né, e também a formação de gerentes, né, que chama de Despontos, né, que encerraram o trimestre com esse programa, né, com 415 pessoas, né, com esse programa de formação de gerentes. Também gerentes trainees formaram mais de 50 gerentes no primeiro trimestre, que já são aptos a gerenciar novas lojas, encerrando o trimestre com mais de 115 pessoas em treinamento. Ou seja, se eles querem crescer novas lojas, se querem ter a cultura da Quero nessa expansão cada vez mais representativa, eles precisam, né, treinar pessoas para ficarem liderando essas novas lojas da Quero e, claro, trazer essa expansão orgânica, que a cultura fique alinhada, né, com as novas lojas da companhia ali no sul do Brasil, onde é o principal foco da Quero, né. Então aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre as receitas, né, da companhia. A gente traz aqui para a atividade de negócio. Primeiro a gente tem um gráfico ali de varejo e same-store sales, né, crescendo muito forte ali, mais de 40%, devido à baixa comparação mais fraca, né, ou seja, lá atrás, né, o número ficou muito fraco pela representativa, uma forma mais representativa, né, menor referente à pandemia, e agora, né, com uma forte recuperação, então esse gráfico muito distorcido referente a isso, mas agora eles falaram, né, que devido à interrupção das lojas, das operações e também das restrições, e traz um crescimento do varejo de mais de 51% no período, né, comparado aí com o primeiro trimestre, representando 76,6% das receitas da companhia. Serviços financeiros, né, lembrando aqui que eles têm uma participação ali no VeroCard, mesmo com o crescimento ali da carteira impactada, né, agora positivamente, mas lá atrás, a carteira teve aí a menor geração de crédito durante a pandemia, apresentou um crescimento agora na receita, complementado aí pela melhor qualidade da carteira de crédito e, consequentemente, uma redução no custo dos serviços prestados. E, por fim, a gente fala do cartão de crédito, né, que apresentou um aumento de 0,6% de receita impactado pelas restrições impostas pela pandemia, representando em torno aqui de 3% das receitas, ou seja, uma representatividade bem pequena aqui, mas ainda em expansão, né? Então a gente tem aqui no próximo slide, para falar um pouco mais de outras formas de receita, né? A gente tem aqui receita bruta líquida de devoluções e receita operacional líquida, né? Então essas atividades, tanto em receita de devoluções, continuando aí observando o mercado aquecido de varejo de material de construção, que eles acreditam ser beneficiado por diversos fatores, como renda disponível dos consumidores, né? Como a gente está falando aqui de auxílio emergencial, né? Que a gente está discutindo aqui também na BMC News, né? Esse prolongamento de pagamento de auxílio, e também uma taxa de juros estruturalmente mais baixa comparado aí
com os anos anteriores, né? Também a receita operacional líquida totalizou mais de 435,4 milhões de reais, com um crescimento de mais de 38% no trimestre. E aqui falando no próximo slide, lucro bruto, né, também crescendo mais de 48%, chegando um pouco mais de 174,8 milhões de reais, e eles obtiveram também ganho de margem no trimestre, tendo em vista aí a venda de mercadorias quanto serviços prestados, porém a margem bruta de 40% ficou em linha com o valor do primeiro trimestre devido à menor participação de serviços prestados na receita. Em comparação com 2019, 37,3% e a margem bruta apresentou uma expansão de 2,9, quase 3 pontos percentuais. E aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco do EBITDA, a gente comentou um pouquinho mais anteriormente, mas aqui a gente vai destrinchar esse número. Esse alto crescimento do EBITDA decorrente é de um forte ritmo de vendas, mesmo com as restrições afetadas no final de fevereiro, aliado aos ganhos de rentabilidade e também, claro, de alavancagem operacional. Então a gente tem aqui a tabela, né, da linha do EBITDA e também, claro, o gráfico que a gente já retratou anteriormente. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o lucro líquido, né, no próximo slide. Aqui a gente vai destacar um pouquinho mais esse crescimento do lucro líquido, da margem líquida. O lucro líquido, para quem ainda não lembra, né, a gente falou desse número lá atrás, 11,6 milhões de reais versus aí um prejuízo de 1,5 milhões no primeiro trimestre. E a margem líquida foi de 2,7, apresentando uma expansão de 3,2 pontos percentuais. Muito interessante, né? Ou seja, a companhia saindo ali, né, de um prejuízo indo para um lucro bem considerável, e o lucro foi impactado de maneira não comparável pela despesa referente ao plano de opções de compra de ações, com efeito líquido de 2,6 milhões, e após esse fator, ao excluir esse fator, a gente chega ali um número de 14,2 milhões de reais. Tá? Aqui na carteira de crédito, a gente tem aqui um indicador, né, de carteira líquida da Verocard, e também da Verdicard, né, e também o atraso da carteira da Verdicard, ou seja, a companhia ela traz aqui uma carteira principalmente de juros, né, líquida com juros apresentou um crescimento de 10,9% e também a carteira líquida com juros no final do período foi de 49,1 milhões de reais, frente, né, ao número ali de 46 milhões de reais, representando ali uma retomada contínua no crescimento. E o atraso sobre a carteira, isso que é interessante a gente olhar isso daqui, né, ou seja, o número de inadimplência. Eles olham que o número de inadimplência histórico foi muito abaixo, né? Ou seja, referente à pandemia, que é decorrente do posicionamento conservador da concessão de crédito no início do ano passado e fortalecimento e aumento de eficiência da operação de cobrança e também de situação econômica de todos os clientes, né? Ou seja, esse ambiente econômico ficou muito mais favorável do que a gente olhava anteriormente, né? Então a gente tem aqui o cartão Verdicard, que apresentou aí nas lojas ser impactado pelas restrições, mas o volume transacionado fora da loja também impactado pelo aumento das restrições, que cresceu 9%, né? Quando a gente compara com 2019, a gente fala aqui em torno de 20,6% versus 2019. Aí aqui no próximo slide, vai falar aqui de gestão de caixa, né, que é um principal ponto também para abordar em relação a Quero Quero. A gente tem aqui o caixa consolidado, né, que vem diminuindo desde ali do terceiro trimestre de 2020 e agora chegando um pouco mais de 286 milhões de reais. E no primeiro semestre ali de 2020, as captações adicionais para aumentar o caixa disponível como estratégia para enfrentar a incerteza do período inicial da pandemia e a dívida líquida, né, pelo EBITDA, a gente está observando ali um indicador chegando em 0,5 vezes, né, ou seja, esse indicador chegou a ficar ali negativo, mas agora a companhia em linha, né, lembrando aqui em anos de 2019, a companhia operou em torno de 2,1%, e até ali 0,8 vezes, né? Desculpa, não por cento, vezes, né? Ou seja, 0,8 vezes e agora em 0,5 vezes. E empréstimo e financiamentos, a companhia também, a maior parte ali, equacionando o seu endividamento de curto com longo prazo. Tá? E por último, a gente tem aqui o CAPEX, né? Na parte de investimentos, falando um pouco mais sobre lojas, né? Reformas, a companhia teve aí uns investimentos que totalizaram mais, né, de 15 milhões de reais, incluindo aberturas de lojas, reformas, implementações de projetos e investimentos em logística e também, claro, em TI. Também eles inauguraram 9 lojas, né, no primeiro trimestre, como a gente falou ali anteriormente, e também tiveram um investimento em andamento em 2 novos CDs, tá? E uma em Rio Grande do Sul e outro no Paraná, que vai tornar aí o terceiro CD da Quero Quero. E também a implementação do projeto Quero Quero muito mais, que une os conceitos de lojas físicas e digital, que eles chamam ali de FIDigital, como a gente trouxe ali um slide dedicado para isso, Débora. Então, bastante coisa, né? Bastante conteúdo aqui para a gente falar de Quero Quero. É um case ali que traz muito mais a retomada econômica, muito mais focado ali nos segmentos de material de construção civil ali no sul do Brasil, Débora.
Isso aí, perfeito, Alex. Eu quero só, o pessoal tá aqui dizendo aqui no chat assim, ó, ótimo programa, traga um RI da Cogna, por favor. Luiz Timara tá pedindo. Luiz, a gente já tá em contato com o pessoal da Cogna, tá? Fica tranquilo que a gente já tá vendo a agenda, a gente já tá ajustando, tem uma agenda aqui longa aqui pela frente, né, de várias companhias para poder a gente trazer por aqui. Então, aguarda que Cogna também vai aparecer por aqui. Cruzeiro do Sul, inclusive, nesse setor de educação, Cruzeiro do Sul, semana que vem. Fiquem aí na expectativa, já tá agendado aqui com a gente também. Já tô soltando spoiler demais aqui, né, Alex? Vamos continuar aqui no programa de hoje? Vamos lá, continuar falando aqui dos números. Tava acompanhando aqui o pessoal, colocando aqui no chat, aqui no nosso portal. Inclusive, agradecer todo mundo aqui que está sempre muito antenado aqui na nossa programação, né? É isso aí, mas vamos lá, vamos continuar falando dos números aí do primeiro trimestre, só que agora da Tupy, né, que até o início do mês vinha procurando startups, hein, gente, todo o Brasil aí para as inscrições no programa de aceleração Shift, que conta aí mais pra gente, Alex, você tem mais informações aí sobre isso, daqui a pouquinho tem o pessoal do BMC Now chegando, hein, tem muito mais coisa aqui na nossa programação, mas por enquanto a gente vai com os resultados da Tupy. Vamos lá, vamos falar um pouco de Tupy, a gente estava comentando sobre Fras-le, né, então a Tupy acho que também está dentro ali, né? Pode comparar que é um pouco ali próximo do próprio setor, né? Da Fras-le Tupy, enfim, relações aqui a veículos, né? Então vamos falar um pouquinho rapidamente dos slides referente aqui ao primeiro trimestre de Tupy, passando rapidamente. O que a gente tem aqui, né? No primeiro slide, a gente fala aqui de recuperações de volumes e eficiência operacional. Então a gente vê aqui as variações dos volumes melhorando, né? Referente ao ano passado. Então a gente traz aqui uma leitura de retomada a partir do segundo semestre de 2020, um crescimento em todos os segmentos e geografias da Tupy e, claro, né, com um novo ciclo de investimentos impulsionado por pacotes de estímulos dos governos, né, principalmente aqui dos estados, e também maior receita líquida de toda a história da companhia. Tá? A gente está falando de um número de 1,5 bilhão de reais. Tá? Aqui no próximo slide a gente vai falar um pouco também do recorde do EBITDA. A companhia apresentou o maior EBITDA mensal, né, de toda a história da Tupy, né, com um aumento de margem, né, ou seja, a companhia vê aumento de margem e também, consequentemente, maior geração de caixa do período. Apesar dos impactos significativos de mão de obra, materiais e também paralisações também no México, tá? Então teve um efeito de 320 pontos base na margem da companhia, tá bom? Mas passando aqui no próximo slide, uma emissão de novo bond, com redução significativa ali de despesas, né? A companhia emitiu ali um bond, e traz aí uma leitura, né, de alongamento de dívida, uma redução de despesa financeira, uma elevada demanda pelos investidores institucionais, está falando de mais de 10 vezes o book, tá? Ou seja, muito atrativo esse bonde, com uma redução de despesas financeiras de mais de 6,3 milhões de dólares ao ano e também recursos utilizados de recompra antecipada de bonde com vencimento em 2024, com despesas financeiras não recorrentes em torno de 58 milhões de reais. E traz, claro, uma confiança no mercado de capitais e também nos fundamentos da própria companhia. E aqui a gente traz no próximo slide para falar aqui sobre números de usinagem, em torno de volume, né? A gente vê aqui números muito positivos, né? Desde ali do segundo trimestre ali da Tupy, que veio ali um dos piores números referente ali, não só da Tupy, mas está falando também da Fras-le, né? Então a companhia também veio melhorando bastante seus números também, claro, a gente vê aqui que reflete consequentemente não só em geração de caixa, mas no próximo slide a gente vai falar agora de receita, né? Então a companhia ela tem na maior parte, né, na América Latina, também na Europa, enfim, também a companhia tem uma participação, né, muito geográfica, né, em todo o mundo. Né? Então a gente tem aqui tanta aplicação de carros de passeio, 6%, de receita, hidráulica, 4%, e 90% está falando aqui de veículos comerciais e off-road, né? Ou seja, que basicamente faz o resultado da Tupy. Tá? Então a gente tem esses números aqui referente à receita, referente aqui ao breakdown, né, de cada participação. E a gente destrinchando aqui esses números, né, no mercado interno, a gente está falando de carros de passeio também, tanto veículos comerciais e off-road, aumentando, né, a gente está falando de carros de passeio caindo 6%, veículos comerciais aumentando 70% e off-road aumentando mais de 102%, tá? Um crescimento muito forte. E lá no mercado externo, o que a gente observa, né? A gente está observando aqui um crescimento de carros de passeio de em torno de 4% da receita, né? Que representa um crescimento de 37%, comercial leve, né? Que dá em torno de 35% das receitas, crescendo 26%, e também, principalmente, comerciais, né, médios e pesados, que traz aqui 20% da receita, e chegando um pouco mais de um crescimento de quase 60%. E o off-road, que representa 22% da receita, crescendo 45%. Tá? Ou seja, o crescimento do mercado externo muito bem representado. E também na parte hidráulica, né, tanto no mercado interno e no mercado externo, que traz aqui 2% das receitas, né, tão representativo, mas consequentemente aumentou 50% em ambas as regiões geográficas. E aqui a gente traz um outro gráfico, um outro slide, né, para falar sobre custo de despesas operacionais. Né? Então a gente tem aqui a composição do CPV,
que traz a maior parte aqui uma preocupação referente à matéria-prima, né, a mão de obra, também materiais, né, de manutenção, energia, depreciação e outros, né? Então a gente tem aqui o cálculo do CPV, que conta aqui tanto com a margem bruta, despesas operacionais e também a principal linha de principais custos de natureza, ou seja, materiais, né, que aumentou também quase 80%, mão de obra, que também aumentou em torno de 17%, e materiais de manutenções e terceiros, que também, né, teve uma diminuição, mas bem de leve, referente aqui ao trimestre anterior. E aqui a gente falando um pouco mais sobre a geração de caixa, né, o EBITDA, a gente estava falando ali, né, que é o melhor, né, o maior EBITDA mensal da companhia, então a companhia ela vem melhorando margem, né, apesar ali do impacto no custo, né, que a gente estava falando aqui, e também, claro, a paralisação de plantas, que trouxe ali um menor número referente ao trimestre, referente à margem, né. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide, que traz aqui uma leitura muito mais significativa do aumento da matéria-prima ocasionado pela recuperação econômica, né? E também do descasamento entre oferta e demanda. Isso que a gente está observando no mercado. Inclusive, a gente falou isso com a Fras-le também. Então, a gente está vendo um aumento muito significativo. Né? A gente está falando de um impacto de mais de 33 milhões de reais no EBITDA decorrente de custos de materiais ainda não repassados, tá? Então, isso que a gente tem que observar também no case de Tupi e também de todo o setor. Então a gente tem aqui um EBITDA ajustado por efeitos temporários no recorrente, como a gente comentou anteriormente, que traz a inflação de materiais como a principal defasagem de repasse contratual do aumento de matérias-primas. E também no próximo slide a gente vai falar de emissão de recompra de bonds, alongamento de dívida, como a gente comentou lá atrás, né, um bond de 375 milhões de dólares com vencimento em 2031 e um custo de 4,5 ao ano. E esse custo, como a gente comentou, traz ali, né, um pré-pagamento no bond com vencimento em 2024, num custo ali que estava em torno de 6,62%. Ou seja, a companhia, né, pagando uma dívida mais cara, alongando a sua dívida consequentemente com uma dívida mais barata, né? Então todo o setor, principalmente várias companhias fazendo, né, captação de dívida para melhorar, né, sua estrutura de capital. Então a gente tem aqui, rapidamente, para falar de capital de giro, né, a gente tem aqui os estoques, né, ou seja, em dias, né, caindo desde 73 para 68 dias, também tanto contas a pagar também aumentando, o capital de giro também ficando em 73 dias e contas a receber ficando em 77 dias. Na parte de investimentos, no próximo slide, a companhia teve investimentos relacionados a novos programas e programas de usinagem, além de segurança e meio ambiente. Então, a gente vê aqui os investimentos caindo 6%, né, também chegando aqui um pouco mais, né, de 36 milhões de reais, né, agora no primeiro trimestre de 2021, e também investimentos comparado com a receita líquida, né, a gente está falando de 2,9% sobre a receita líquida no primeiro trimestre. Tá? E aqui no fluxo de caixa, né, a gente está falando aqui um número, principalmente excluindo aqui o fator, né, de recompra de bonde, seria em torno aqui de 67 milhões de reais, né, quando a gente traz o fluxo de caixa dos últimos primeiro trimestre, também a gente destaca aqui principalmente o fluxo de caixa operacional e também excluindo essa recompra, que traz o impacto sazonal do fluxo de caixa nos primeiros trimestres, né? E aqui a gente traz a estrutura de endividamento da companhia, né? Eu acho que não tem uma grande novidade, né? Para quem acompanha a companhia, a gente traz aqui uma dívida líquida por EBITDA que fica ali em torno de 1,4 vezes, né? No trimestre anterior ficou 1,3 vezes, mas quando a gente compara ali no primeiro trimestre está em torno de 1,7 vezes. Então a companhia diminuiu, né, a sua dívida em torno de 0,3 vezes, né? Então a gente tem aqui a dívida tanto nacional quanto estrangeira, né? A gente tem aqui o breakdown da receita e também caixa equivalente de caixa que ultrapassa 1,3 bilhões de reais. E aqui a gente também, para passar rapidinho, né, a gente fala da forte retomada da economia americana com impacto global, que traz uma retomada da confiança, estímulo fiscal, aquele pacote, né, de 1,9 trilhão de dólares direcionado a consumo, isso a Tupi está totalmente, né, relacionados a isso. Também eles trazem aqui um gráfico falando sobre a vacinação, né, são dados mais antigos, mas também retrata muito a primeira dose, segunda dose tomada ali tanto nos Estados Unidos, ou seja, isso traz uma leitura muito forte de recuperação, que no próximo slide a gente vai falar da perspectiva para 2021 em todo o setor, né, tanto picapes, crescimento de backlog, né, principalmente na relação de veículos médios e pesados, e também puxado aí, principalmente por números mais fortes de e-commerce e também números da safra, né? Ou seja, o agro também puxando esses números, né? Tanto na parte de agricultura, a gente está falando de uma demanda reprimida, preço de commodities ficando muito atrativo para o exportador, né? Comprar mais máquinas, enfim, gerar investimentos relacionados ao setor e também estímulos fiscais que trazem uma melhor retomada. E também na parte de carros leves, né? Estabilidade no volume de vendas e quedas nos níveis de estoques, né? Que isso que a gente está observando principalmente nos dados da Fenabrave. E também a gente traz aqui oportunidade de novos negócios relacionados ao conhecimento da companhia. A gente traz aqui principalmente
as novas soluções, né, Tupitec, né, que é um P&D, né, pesquisa e desenvolvimento disruptivo, como a própria Débora comentou ali na apresentação da Tupi, que são soluções completas em componentes estruturais e oportunidades oriundas, né, uma unidade de novos negócios, de descarbonização e nova economia. E a gente passando aqui no próximo slide para falar de agenda, né? No último slide a gente vai tratar um pouquinho mais sobre oportunidades e desafios. A gente tem 4 principais pontos. A gente tem ali, né, a aprovação do CAD, né, pela TechSeed, a maior planta da companhia, operação de oportunidade e sinergia. Na parte de inovação a gente acabou de comentar de parcerias, né, e P&D, como a Tupitec. E também demanda e mercado, ou seja, demanda aquecida em todos os mercados onde eles estão, impulsionada aí por estímulos e negócios de alto valor agregado, né, que eles chamam de usinagem, montagem de componentes e também a gestão de cadeia global de fornecimento, né, todo o seu supply chain também em meio dessa alta demanda e esse descasamento de demanda e oferta. Na parte de operações, a gente traz a melhoria contínua de operações e processos de compras e mitigação e aumento de preços de matérias-primas e, claro, por último, a gente traz gestão de abastecimento, então, consequentemente, a companhia mais eficiente e preparada para se beneficiar do crescimento global. Débora? E, Alex, é isso aí. Mais um pouquinho aí da história da Tupi, dos resultados aí dessa última temporada. A gente vai ficar acompanhando aqui, né, como é que serão aí os próximos trimestres da companhia. Mas o BMC Business está chegando ao final. Sexta-feira, vai sextar, né, Alex, que eu sei disso. É uma pena, eu queria que o BMC Business ficasse o dia inteiro, mas fique ligadinho. Calma BMC, calma BMC aí, Now tem continua. muito mais coisa. Exatamente isso, a gente não fica desligue o dia todo não, mas tem toda uma programação aqui da BMC, começando logo cedinho de manhã e passando aqui o resto do dia, levando todo o mercado e todas as notícias do mercado para vocês. A gente vai ficando por aqui, mas o BMC Now tá chegando. Alex, muito obrigada, até segunda. Muito obrigado, Débora, obrigado a todos da BMC News e você, claro, nosso telespectador que está sempre ligadinho em todas as nossas redes sociais e, claro, no nosso portal. Um grande abraço e bom final de semana para todo mundo. É isso aí. Lembrando que você pode também acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news. E também pelo nosso portal, como o Alex falou, já está aí no ar com atualização minuto a minuto, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor ao seu investimento. Bom, eu vou encerrando o BMC Business por aqui, mas vocês fiquem aí ligados, porque tá chegando aí a Hanna Beltrão e também o Rafael Lara com o BMC Now, que hoje contará com a minha participação. Obrigada pela sua audiência aqui no BMC.